Glória a Deus, amados irmãos. Enquanto nós abrimos as nossas Bíblias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31 de Jeremias, eu quero ler os versículos aqui para nós, antes de nós participarmos da Santa Ceia. 31 de Jeremias diz o texto: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as nações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor às nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor o trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e os transformarei em regozijo a sua tristeza. Amém, glória a Deus. Sentai-vos, queridos. O texto que lemos, profeta Jeremias, capítulo 31, inteiro. Ele tem uma divisão do capítulo 1, versículo 2 até o 22, está falando das 10 tribos de Israel. Do versículo 22, 23 até o 26, está falando da tribo de Judá e Benjamim, que formou uma tribo. E nos demais versículos, do 27 até o 40, está falando de todo Israel, das 12 tribos juntos. É impossível meditar no capítulo 31 de Jeremias sem pensar na nação de Israel, no povo de Israel. É impossível pensar no versículo de número 3, especialmente, últimas frases do versículo, sem pensar no amor que Deus teve e Deus tem pelo seu povo.
Deus sempre amou o seu povo. Deus sempre uniu o seu povo. Deus sempre trabalhou em favor do seu povo como um pai amoroso. Com cuidado, com carinho, Ele sempre agregou. A nação de Israel tinha 12 tribos, e cada tribo tinha um líder. Mas sempre Israel teve um rei, ou teve um juiz que o comandava. As tribos, cada uma na sua localidade, na sua região, nas suas cidades, um pouco longe do seu governo geral. Mas na época das guerras, na época das maiores batalhas que Israel tinha que enfrentar, diante da convocação do rei, ou da convocação do juiz que estava na frente da nação, todas as tribos de Israel se reuniam como um só homem para enfrentar qualquer batalha. Enfrentaram batalhas onde morreram milhares de pessoas, mas quando estavam unidos, sempre a guerra era vencida pelo povo de Israel, porque além de um governo humano, além de um juiz que comandava, de um profeta de Deus, existia o grande comandante Deus, para marchar na frente do povo de Israel e guerrear as suas guerras, implantar o seu governo, expulsar os seus inimigos e destruir todas as fortalezas contrárias que se levantavam contra a nação de Israel. No texto que lemos, nós chegamos à história do rei Salomão. Foi o último rei que governou sobre as 12 nações de Israel, sobre as 12 tribos de Israel, como um governo terreno. Até ali, a nação de Israel, mesmo que tinha algumas dificuldades de comunhão entre as tribos, mas ela estava sempre unida. E quando o rei Salomão implanta o seu governo, um governo de paz, um governo de comunhão, um governo de ligação entre as 12 tribos. Lá um dia, Salomão morre. Seu filho, Jorão, tinha que assumir o governo da nação, tinha que assumir o reinado de Israel. E quando ele assume a sua posição, ele não teve sabedoria para trabalhar com a nação de Israel, não entendendo perfeitamente que era um povo santo e que o governo não era humano, era um governo teocrático. Acima de um homem sempre esteve Deus diante do seu povo. Acima de um governo humano, sempre o governo divino prevaleceu. E Jorão vai apresentar o seu plano de governo para um grupo de jovens que se criaram na sua idade, na sua geração. E esse grupo de jovens lhe deram um conselho errado. Eles não tinham quebrantamento, eles não tinham experiência de guerra e nem experiência de paz. Eles viviam debaixo da sombra dos seus líderes, eram infantis ainda, e deram o conselho errado, no impulso da sua emoção, pensando na autoridade humana, pensando na posição humana, e esquecendo do governo de Deus, que prevalecia sobre toda a nação de Israel e sobre todos os povos da terra. O conselho dos anciãos, esse moço não aceitou. Roboão pediu um conselho para os anciãos de Israel, e eles deram um conselho para ele: você precisa entrar pelo caminho do quebrantamento, você precisa entrar pelo caminho da humildade, você precisa reverenciar os cabelos brancos dos mais velhos, e reverenciar a idade daqueles líderes que estão sobre a nação de Israel, e todo esse povo olhará para a tua liderança. Mas quando ele não observa isso, e implanta um governo ditatorial, um governo duro, Israel para, e houve ali uma ruptura do governo, e 10 tribos de Israel viraram as costas para Roboão
E como Jeroboão estava subindo do Egito naquela época, eles se ligaram a Jeroboão. Eles estavam em estado de desobediência também, e transformaram a cidade de Samaria como a capital da sua nação, a nação do norte, o governo do norte. E as 10 tribos se espalharam, povoaram as cidades e povoaram as terras daquela região. E a nação que ficou com Roboão foi as 2 tribos, Benjamim e Judá. E fizeram da sua capital Jerusalém, e se instalaram nas montanhas pedregosas e nas terras áridas, desérticas, e ali não tinha muita água e nem plantação. Mas uma vantagem tinha na região que Judá ficou: ali estava a cidade de Jerusalém. E outra vantagem, que as montanhas impediam que os invasores inimigos entrassem para atacar a nação de Israel. Mas fica então os reinos divididos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul fica estabelecido em Jerusalém, no lugar onde Deus acostumava se manifestar, onde Deus trabalhava no meio do seu povo, onde as cerimônias dos sacerdotes eram feitas, onde as ofertas pacíficas para Deus eram feitas, onde as orações costumeiras sempre eram realizadas. E Deus olhou para a tribo de Judá e Benjamim, e depois de 17 anos de governo de Roboão, Deus colocou outros governos, e o povo continuou. Mas Jeroboão não teve sabedoria e nem teve a unção do Espírito de Deus da época, conforme se manifestava em porções sobre governo e sobre tempo para determinadas guerras. E a nação de Israel se espalhou, e houve misturas no meio da nação de Israel, e começaram a sofrer, serem escravos, serem massacrados, passarem fome, muita miséria, serem oprimidos pelos inimigos, começaram a sofrer demais. Mas lá dos altos céus existia um Deus, e existe um Deus, que olhou para a nação de Israel, e viu o reino do norte dividido, e todo espalhado e sofrendo, escravizados entre as nações, sendo cativos no meio das nações. Inclusive o rei do Egito, um dos faraós, fez uma divisória, tentando impedir que o povo do norte fosse a Jerusalém para adorar, para desligar totalmente. Mas quando Deus vê esta situação, Deus não tem prazer de ver o seu povo disperso, e Ele desce para trabalhar a nação de Israel, e começa a usar o profeta Jeremias. Jeremias precisava entregar uma mensagem para as tribos do norte, para o governo do norte. E Jeremias chega e começa a profetizar. No versículo 3 me chamou muita atenção. Ele disse: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, e também com amável benignidade eu te atraí. E até o versículo número 22, Deus está chamando a nação de Israel, a nação do norte, está dizendo: venham, vocês estão quebrados, mas venham, vocês estão aleijados, mas venham, vocês estão cegos, mas venham, vocês não têm água, vocês não têm amigos, mas venham, vocês estão na miséria, mas venham, eu achei vocês, venham do jeito que vocês estão, venham para Sião, há um movimento divino vos chamando para Sião, chamando para se unir ao povo de Judá. O monte de Sião é o vosso lugar, venham para Jerusalém, venham para o lugar de adoração, venham para o lugar da manifestação de Deus, venham para o lugar onde os profetas profetizam, venham para o lugar onde os sacerdotes oferecem o sacrifício, venham para o lugar onde o fogo divino desce, venham as grávidas, venham aquelas que estão em trabalho de parto,
venham os cegos e ressecados e aleijados, mas venham, porque a tribo de Judá vos espera, para juntos toda a nação prestar um culto verdadeiro a Deus. A tribo de Judá se levanta, abre os braços para esperar o povo de Israel, que de todos os cantos da terra flui para o lado de Jerusalém. Depois nós poderíamos falar do movimento Sião, sionismo, que o povo vem de todas as nações para Israel. O segredo é vir para a unidade, o segredo é vir para a adoração, o segredo é vir para se prostrar para o grande e eterno Deus, que convoca o seu povo, chama o seu povo para a unidade, chama o seu povo para a adoração. Está esperando, do versículo 23 até o 26, está a tribo de Judá aguardando, porque eles querem cultuar juntos, eles querem oferecer sacrifícios juntos, eles querem adorar juntos, eles querem louvar juntos, e o sentimento de adoração, com a ajuda de Deus, para trazer os cacos que estavam perdidos e se espalharam por a terra e perderam a sua identidade, eles tinham que voltar para o centro de Jerusalém, para o lugar de adoração. E Deus se dirige para a nação de Israel através do profeta, dizendo: com amor eterno eu te atraí. E quando eu estava pensando na palavra amor eterno, eu pensei o amor com que Deus amou esta nação de Israel. É o amor incondicional, um amor que não se baseia no comportamento momentâneo e errado, muitas vezes, das nossas vidas. Não se baseia nos nossos vai e vem, nos nossos altos e baixos, no nosso momento de fé e no nosso momento de incredulidade. O amor de Deus eterno é um amor tão forte, que não está baseado na situação do momento de cada um de nós. Deus olha para o seu filho e olha com os olhos de misericórdia. Olhou para uma nação com as costas viradas, mas olha com desejo de chamá-los de volta. Enquanto a nação vira as costas para Deus, Deus continua trabalhando para conquistá-los e demonstrar o amor verdadeiro. Não é um amor conveniente, não é um amor condicional, é um amor incondicional, que não se baseia no tempo, um amor que não se baseia em nada, a não ser na alma, na pessoa, naquela vida que Deus quer arrancar de lá e trazer para cá. Com amor eterno eu te amei. E quando eu fiquei pensando nessa palavra amor eterno, eu pensei naqueles estudos simples e básicos que nós fizemos sobre o amor, quando fala do amor eros, storge, aquelas formas que nós dividimos o amor. Mas veio o amor ágape, o amor de Deus é diferente do nosso, porque o nosso amor é baseado nas emoções, é baseado nas conveniências pessoais, é baseado naquilo que nós lucramos, naquilo que podemos aproveitar, naquilo que podemos se sair bem. É o amor que traz o sucesso humano, terreno, às vezes financeiros e às vezes pessoal. Mas o amor de Deus eterno é um amor mais profundo, que Ele olha para mim, olha para você e nos vê da mesma forma. Esse amor não olha para a credencial do pastor, nem para o cargo de presidente da igreja, mas Ele olha para uma alma aflita, uma alma oprimida, uma alma quebrantada, todos da mesma forma, desde o menor até o maior, desde o mais jovem até o mais velho, desde a criança até o idoso, porque todos nós estamos sendo medidos com a mesma medida da parte do Senhor. Ele nos amou primeiro. E o Senhor Jesus vem falando em João: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o ladrão da cruz. Quando Jesus está ali naquela cruz pregado, Ele olha do lado e está o ladrão, um deles blasfemando e outro quebrantado, arrependido. Ele ama com um amor profundo. Ele ama sem culpar. Ele ama sem castigar. Ele ama sem condenar. Ele ama sem determinar o inferno que ele merecia. Ele ama para a conquista. Ele ama para a salvação. Ele ama para a transformação. Ele ama para a mudança de vida. Ele sabia quem era aquele homem, mas sabia que precisava de graça, precisava de poder, precisava de autoridade para voltar-se para a salvação. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Que é a benignidade, pastor? Quando nós olhamos para a primeira frase, amor eterno, nós pensamos que Jesus nos amou com amor eterno, e Ele se autodoou por nós. Amor eterno é autodoação. Pensemos que Jesus se sacrificou por nós. Amor eterno é autossacrifício, é se entregar por alguém. Quando pensamos na injustiça que fizeram com Jesus, no prejuízo que deram para Ele, amor eterno é exatamente um prejuízo, é aceitar um prejuízo em favor de alguém. É um desprendimento total para colocar o amor eterno em funcionamento. Ele deixou da sua glória, Ele se desprendeu de lá e veio aqui para implantar o seu amor eterno sobre a humanidade, sobre as vidas. Amor eterno, quando pensamos em Jesus, é se despir de tudo e se dedicar por outro, dar a vida pelo homem, dar a vida pelo pecador mais impenitente, dar a vida para a pessoa mais pecadora que você pode imaginar. Isso é o amor eterno. E Ele disse na sua palavra através do profeta: com amor eterno eu te atraí. Glória a Deus. Esse amor eterno levou Jesus lá onde eu e você estávamos, para nos arrancar de lá. Ele foi nas cidades, Ele foi nos desertos. Ele ama o povo do Egito e tira do Egito e traz para o deserto. Ele ama no deserto e cuida no deserto, e leva para Canaã e cuida em Canaã e enriquece-os em Canaã. Eles se extraviam todos, cada um vira as costas para o seu companheiro. Agora Ele, com amor eterno, vai achar e encontra na miséria aleijados, ressecados e tortos e cegos, jogados e sofrendo, e diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Falar em benignidade, eu lembrei que dei um estudo sobre os frutos do Espírito, e eu estava pensando que benignidade é o amor que revela misericórdia. Eu amo, mas eu tenho que mostrar. Eu amo, mas eu tenho que praticar. Que amor é esse só de lábios? Que amor é esse só de pronunciamento verbal? Onde está a prática do amor? Jesus praticou o amor. Benignidade é exatamente revelar a misericórdia de Deus, provar que ama de verdade. A Bíblia diz que Ele amou e se entregou. Ele amou e deu a vida. Ele amou e derramou seu sangue. Ele amou e foi pregado. Ele amou e foi crucificado. Porque Ele é Deus que ama.
e quando Ele ama com amor eterno, Ele atrai com benignidade. Levante a mão para o céu, porque a benignidade de Deus nos alcançou. Ele não só nos amou, como Ele praticou. Ele praticou, Ele praticou, Ele praticou, Ele praticou, aleluia. Benignidade é a demonstração de um profundo interesse. Ninguém queria eu, ninguém queria você, ninguém nos valorizava, ninguém nos honrava, mas Ele nos valorizou, Ele teve interesse por nós. Quando você que está aqui não prestava para nada, nós não prestávamos para nada. Alguns, eu nunca tive vícios, mas alguns foram bêbados, alguns foram macumbeiros, alguns foram da droga, do vício, alguns foram presidiários, e parece que não tinha valor nenhum. Mas quando Ele veio com benignidade para atrair, Ele manifesta um profundo interesse por aquela vida perdida, aquela vida jogada, aquela vida alquebrada e desprezada. Ele tem grande interesse. Você não prestou para o mundo, mas você prestou para Jesus. Você, quem sabe, não serviu para alguma coisa lá fora, mas aqui você serve para ser um pregador da palavra, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque Deus te atraiu com benignidade. A Marinha Brasileira, o Exército Brasileiro vai recrutando pessoas, e olha para a altura, o tamanho da cabeça, o tamanho do pé, a saúde, os dentes, tudo olha. E só aqueles que se encaixam no perfil para ser um soldado, para ser preparado, fazer o curso de soldado e depois tocar a sua vida, se assim desejar. Mas para o exército de Deus, pode ser paralítico, pode ser cego, pode ser surdo, pode ser mudo, pode ser ressecado, pode ser aleijado, pode ser analfabeto, pode ser desdentado, pode ser o jeito que for. No exército dele tem lugar para trabalhar. Glorifique o Senhor. Há um lugar para você nesse exército. Há um lugar para você nesta companhia. Há um recrutamento para você. Quem sabe se sente no fim da fila. Quem sabe está se sentindo excluído do grupo. Com amor eterno eu te atraí. Eu te amei com amor eterno e te atraí com benignidade. Você precisa ir atendendo o convite de Deus. Você precisa ouvir o chamado de Deus. Vem para a adoração. Vem para a consagração. Vem para o propósito de definição verdadeira. Vem para ser um crente fiel. Vem para ser um homem ou uma mulher, um servo a servo do Senhor, que não se dobra para Satanás, nem para os seus demônios, mas que está disposto a servir a Jesus incondicionalmente. Levante a mão para adorar o Senhor. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus visita a sua igreja. Deixa as línguas estranhas fluírem. O Espírito Santo visita a sua igreja para a sua glória. Benignidade é se envolver com o sofrimento. Benignidade é não ver alguém sofrer sozinho, é se envolver com o sofrimento dele, é se envolver com o sofrimento dela, é sentir a dor que ele sente, é sentir a dor que ela sente, é sentir às vezes a tristeza que ele sente ou que ela sente.
Isso é benignidade. Deus falou que sentiu isso. Te amei com amor eterno e te atraí com benignidade. Eu me envolvo com o teu sofrimento. Eu sofro pelo teu sofrimento. Eu quero dar preferência para você. Eu vou sacrificar a minha preferência, porque eu quero dar preferência para você. Mas Senhor, eu sou tão fraquinho. Vai, que eu cuido de você. Mas Senhor, eu sou mais pequenininho, ou mais frágilzinho. Tudo no diminutivo. Vai, porque eu estou contigo. Levanta, porque eu sou teu Deus. Ergue a cabeça, porque eu estou contigo. Não se acovarde, não se entregue, não se dobre, porque estou contigo. Deus está trabalhando, porque Ele está disposto a dar preferência para o seu servo. E por fim de tudo, quando Ele quer atrair com benignidade, é exatamente tomar a culpa de alguém e colocar nos ombros. Ele tomou a culpa do pecador. O brilho da glória do Pai no rosto de Jesus. Agora o brilho sai com o sangue que corre. A beleza da sua fronte. O moço de destaque, o moço lindo, de aparência. Os cravos, os espinhos da coroa, tira a sua beleza. A lança tira a sua beleza. Ele perde a beleza. E o profeta diz: fica como a raiz de uma terra seca, sem parecer e nem formosura. Mas no entanto, além de tudo isso, Ele toma sobre si as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz é a vida eterna, glória a Deus, a vida eterna. Eu quero encerrar pensando ainda aqui, que aquele que Deus ama, escapa da espada. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Está tudo no texto do capítulo 31. O diabo prepare o que quiser contra ti, mas não te tocará, porque o Deus que você serve é maior do que a força do inimigo. Deus é contigo, glória a Deus. Aquele que Deus ama com amor eterno encontra favor no deserto. Pode ter crise econômica, pode ter desemprego, qualquer coisa, estar num deserto até emocional. Ele se encontra no deserto com você. Na madrugada da oração, durante o dia na oração, quando você pensar nele, o Espírito Santo já se manifesta na sua vida, e você já sente a comunhão com Ele, glória a Deus. Aquele que é alvo do amor eterno de Deus, recebe o descanso em Deus. Toda tribulação seja repreendida agora, toda angústia seja repreendida agora, toda covardia seja repreendida agora, todo medo seja repreendido agora, porque o amor de Deus dá descanso para o seu filho. Quem é alvo do amor eterno, numa terra distante, ele é encontrado por Deus. Se você e eu somos alvo do amor de Deus, o amor eterno, lá distante, onde eu não te vi, e nenhum dos líderes da igreja te viu, o Senhor está te vendo, e está te achando lá, e está falando contigo, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu carro, onde quer que você esteja, na sua cozinha, na sua sala, onde você estiver, em qualquer compartimento, ou no pátio da sua residência, lá o Senhor te encontra e te acha. Com amor eterno Ele te ama, com fidelidade Ele te atrai, Ele diz: eu te restituirei, e você serás adornado, e plantarás vinha, e ainda colherás os seus frutos, porque com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí.